Boa noite, pessoal. A Semana Especial PG Agro Mulher traz no seu primeiro podcast a temática Desafios da Mulher na Pós-Graduação, Representatividade Negra, Maternidade e Perspectivas de Mercado. Eu sou Paula Souza, doutoranda do PG Agro, e nesse podcast temos mais três convidadas, a Camila Tavares e a Patrícia Navegante, que também são doutorandas do PG Agro, e a egressa Débora Pires. Esse podcast é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFRA, o PG Agro, que foi aprovado pela CAPES em 1994 e atualmente é o único programa na área das ciências agrárias 1 com mestrado e doutorado com nota 5 na CAPES. O quadro de discentes do nosso programa tem uma grande representatividade feminina, pois 60,32% dos discentes de doutorado são mulheres e 65,22% dos discentes de mestrado também são mulheres. E nosso time de mulheres tem multitarefas, não fazem só a pós-graduação. Tanto é que aqui a gente tem duas mamães que estão aqui também para falar desse tema tão importante que é a maternidade e que precisa ser discutido também dentro da academia. Como eu ainda não sou mamãe, mas pretendo futuramente ser e estou inserida dentro, né, do contexto da pós-graduação, eu tenho algumas curiosidades. E a minha primeira curiosidade é sobre o porquê a gente precisa falar de maternidade na pós-graduação. Olá, eu sou Camila Tavares, doutoranda do PG Agro UFRA e mamãe do Benjamin, de apenas 7 meses. Então, por que a gente precisa falar de maternidade na pós-graduação? Como a gente sabe, a universidade ela é um espaço de desigualdade de gênero, né? Inicialmente, ela foi constituída pelo homem, a imagem do homem branco europeu. Então, ainda falta mudar muita coisa para manter uma mamãe, uma mulher e uma mamãe dentro da universidade na pós-graduação, né? A universidade ainda não está preparada para manter as mamães. Então, a conquista da licença maternidade é muito recente. Tem pouco tempo que a gente conquistou a licença maternidade, esse direito. Então, por que falar de maternidade? Porque, infelizmente, ainda hoje a gente ouve muita coisa, muitas frases vindas de homens e também, por incrível que pareça, de mulheres, né? De mães que, tipo, eu consegui sem nenhuma ajuda especial, por que tu não consegue também? Espera que tu te formar, ter tua carreira consolidada para depois engravidar, por que tem que ser agora, no meio do doutorado? Aí entra aquela questão, eu como mulher, eu tenho direito de escolha, tenho direito sobre o meu corpo, escolher o tempo que eu quero para ser mãe. E a universidade tem que estar preparada. Por quê? Porque ainda existe aquele pensamento de querer expulsar mães da vida acadêmica, como se fossem atrasar a produção do sistema, a produção que eles querem ter para aumentar a nota, alguma coisa assim, da universidade. E a responsabilidade disso é de todos. O trabalho reprodutivo também é um trabalho. Então, a mãe, além da jornada acadêmica, ela tem a jornada de maternidade. Há uma sobrecarga de trabalho, né? E o que é muito desvalorizado socialmente. E esse trabalho de maternidade, ele é fundamental para que a sociedade aconteça, né? Então, é necessário garantir a permanência da mulher, da mãe, dentro de uma academia de pós-graduação. E como? Por isso que é importante a gente estar discutindo, para que a gente possa avançar em políticas públicas, falar sobre os períodos, licença maternidade. Muitas mães não sabem dos seus direitos. Eu, por exemplo, eu sabia que eu tinha direito à licença maternidade, tinha dúvida do período, fiz uma pergunta para uma amiga, fazer para a Patrícia, inclusive, que vai falar daqui a pouco com a gente, que ela já tinha tirado a licença dela. Então, dei entrada minha, e aí depois eu fiquei esperando, não, nasceu meu bebê, e acabou minha bolsa, tudo bem. E aí, que eu fiquei sabendo por uma outra amiga minha que teve filho, também tirou licença,
que ela prorrogou a bolsa. E eu disse, não, mas eu assinei o contrato com com o meu órgão de fomento de bolsa. Eles disseram que eu não tinha direito lá no contrato a mais nem um mês de bolsa. E não é bem assim. Eu baixei as leis, né? Enviei, secretaria do programa, a coordenação me atenderam, foram super solícitos e eu consegui, através da Proped também, a prorrogação da minha bolsa. Então, tem muitas mães que não sabem nem que tem direito à licença maternidade, quanto mais prorrogação de bolsas. Então, é um direito garantido às mães, assistidos, e que precisa falar também desses prazos. A gente precisa conversar para que as mães tenham essa garantia de que vão permanecer e concluir o seu mestrado ou o seu doutorado, né? E aí, para falar mais um pouco sobre esse assunto, a Patrícia pode complementar mais um pouco. Oi, gente, boa noite. Sou a Patrícia, mãe da Luísa, de 1 ano e 8 meses. E realmente esse é um assunto muito interessante e muito importante para todas nós que vivemos dentro da academia, que vivemos dentro da universidade, porque nós ainda temos que enfrentar muitas barreiras, né? Até mesmo com aquelas com as mamães que são solo, com aquelas que têm o apoio, que têm rede de apoio. Então, muitas dessas estudantes, né, dessas pesquisadoras que estão dentro da pós-graduação, têm as suas dificuldades diante de conduzir o seu curso, né, o seu mestrado, o seu doutorado, juntamente com a atividade materna. Como a Camila mesmo mencionou, são 2 trabalhos, né? E que nós somos muito julgadas. Nós somos julgadas porque sempre as pessoas nos olham, mas por que tu... como que isso aconteceu? Por que tu resolveu engravidar agora? Não tinha como esperar, não sei o quê, como a Camila mesmo já mencionou. E isso é um assunto que tem que ser mudado, né? Tem que ser debatido justamente para a gente mudar essa visão. Nós, como mães, hoje em dia, as que serão mamães e as que não querem ser mãe por opção, tem como, sim, uma dar apoio à outra. Nós somos mulheres, nós somos encorajadas todos os dias a lutar pelo nosso objetivo. Então, todas nós juntas podemos nos unir para que a gente possa criar uma rede de apoio a essas mamães que estão inseridas dentro da pós-graduação. Essa rede de apoio dentro da universidade, ela precisa existir como uma forma de acolhimento, seja por meio dos amigos, seja por parte da secretaria, seja por parte da coordenação, da própria Proped, né? Porque muitas mães, estudantes, elas não sabem da portaria 248 de 2011 da CAPES, onde ela fala que você, mãe, após o nascimento do seu bebê, você tem até 30 dias para entrar com pedido de licença maternidade. Esse período de licença maternidade, ele é de 4 meses, em se tratando de UFRA, né? Existem já outras universidades que chegam até a conceder um período de licença maternidade de até 6 meses. E nesse período, o seu tempo de curso, ele para. Ele só volta a contar após os 4 meses. Então, nesses 4 meses, você tem um suporte, né, em que você vai estar cuidando do seu bebê e a sua bolsa não é cancelada. Apenas o seu tempo de curso, ele é suspenso e conta a partir dos 4 meses. Então, muitas mamães não sabem disso, como aconteceu comigo no mestrado. Uma amiga minha engravidou no mestrado, e aí ela não sabia da portaria, ela não tinha conhecimento, ela não foi assistida pela secretaria do curso que nós fazíamos, né? Ela não teve essas orientações, e por medo dela perder o curso e perder a bolsa, ela acabou não pedindo. Então, ela teve a neném dela, 30 dias depois, ela só esperou 30 não, né? 40 dias depois do resguardo, ela já estava de volta na universidade.
Então, para ela, foi assim uma loucura. E só depois que ela veio saber que ela tinha o direito dela de ter os 4 meses de bolsa e de suspender o tempo dela de curso, que ela poderia ter aproveitado mais a bebê dela, que ela poderia ter ficado aproveitando o puerpério dela, que a gente sabe que não é fácil, é uma mistura de sentimentos a todo vapor, é muito hormônio, é em cima e embaixo, são altos e baixos, porque para a gente é uma novidade, para o bebê também é uma novidade, porque assim como a gente está conhecendo ele está conhecendo a gente. Então, é importante que a universidade ela tenha uma visão, e esse podcast ele vem já para dar um pontapé inicial, para que a gente possa, para que a universidade possa acolher com mais atenção, com mais carinho, essas mamães que precisam desse apoio, principalmente instruindo-as na hora que na hora que precisa, no momento, principalmente da licença maternidade. Então, o acolhimento da universidade é muito importante. Oi, meninas, tudo bom? Sou a Débora, né, Pires, e estou participando aqui do podcast. Obrigado pelo convite, o programa por ter me convidado. E assim como a Paula, eu também não sou mamãe, e eu fico imaginando, né, vocês relataram aqui, usaram muito a palavra rede de apoio. E aí a gente sabe que algumas mamães não têm essa rede de apoio e, diante, né, cursando mestrado, doutorado, acabam engravidando. E aí vocês tocaram também em um outro ponto, que é a desinformação sobre os seus próprios direitos, como se a mulher ela não pudesse engravidar enquanto cursasse a pós-graduação. Então eu fico pensando, né, o que passou na cabeça de vocês duas quando vocês descobriram que estavam grávidas cursando o doutorado. Assim, por mais assim que a minha gravidez tenha sido planejada, né, entre eu e meu esposo, né, que na minha cabeça eu ia engravidar só depois que eu tivesse feito o doutorado, né? E aí, como o tempo foi passando, eu não iniciei logo o doutorado, logo em seguida que eu terminei o mestrado, eu dei um tempo, né? Porque a gente sabe que é muita pressão e tudo, então, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei 2 anos só estudando e não quis tentar nenhuma pós-graduação, e só depois que eu entrei no doutorado. Então, eu e meu esposo, quando a gente decidiu, assim, era aquele que queria e não queria, porque da minha parte, né, mais da minha parte, como eu estava fazendo doutorado, eu sempre me cobrei muito. Então, eu ficava com aquele medo e com aquele receio de como as pessoas, apesar de que eu não devo satisfação para ninguém, né, de como as pessoas iam me julgar. Então, eu tinha aquele medo de como as pessoas iam me ver a partir daquele momento que eu tomei a decisão de engravidar. E quando eu vi o resultado positivo, eu estava no início do Simpoagro, fazendo parte da organização e ajudando o pessoal e tudo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para tocar o resto continuar o doutorado, né? E com o bebê. Aí eu fiquei assim, eu fiquei com tanto medo do que as pessoas iriam pensar, e principalmente do que o meu orientador ia falar, que eu fiquei com mais medo, com mais receio de contar para ele do que contar para minha própria família. E aí, quando eu contei para ele, ele me acolheu de uma tal forma que eu nem imaginava. Para mim, ele ia me crucificar, né? Ia dizer que eu estava ficando louca, que não era para ter feito isso, que era para ter pensado, mas não. Ele, como pai também, né, me acolheu muito bem e disse que eu podia contar com ele para o que precisasse, que ele ia me dar total apoio e tudo. Eu estava em vias de fazer um doutorado sanduíche em Viçosa, só que aí tudo que Deus faz tem um propósito na vida da gente, né? No ano seguinte veio a pandemia, e aí eu não ia conseguir desenvolver nada, porque a universidade fechou, até as pessoas que estavam lá fazendo seus experimentos, que são estudantes de lá, perderam seus experimentos porque não puderam mais entrar na universidade.
Então, de uma forma ou de outra, se eu não tivesse engravidado e tivesse ido, eu não ia conseguir desenvolver minha pesquisa, né? Então, assim, tudo tem um propósito na vida da gente. Às vezes a gente não entende, mas tudo tem uma explicação. E nisso, depois que ele me deu esse apoio, que ele disse que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, não sei o quê, aquilo ali me tranquilizou de uma tal forma que aquele medo que eu tinha desapareceu. Então, eu disse, bem, eu não posso ficar com medo de ser julgada por uma escolha minha, né? Eu sou uma pessoa adulta, sei das minhas vontades, e agora cuidar da gravidez para que eu tenha uma gravidez tranquila, né? E que tudo corra bem. Então, assim, no início foi um pouco de medo, né? Mas depois, quando a gente recebe o suporte, tanto da família, quanto principalmente da pós, né? Porque eu conversei tanto com o meu orientador quanto com a coordenadora da pós, que ela também me deu um suporte, principalmente em relação a como conduzir o experimento estando gestante, né? Assim, tudo transcorreu de uma forma bem tranquila, graças a Deus. Acho que a Camila também pode falar um pouquinho. Tá. E comigo também foi semelhante, mas assim, quando eu planejei minha gravidez, eu planejei que eu queria ter meu filho um mês depois da minha defesa, né? Eu pensava que iria dar tempo de defender o meu doutorado em 3 anos e meio. Estava tudo planejado, né? Conforme o cronograma, estava seguindo. Só que veio a pandemia, atrasaram análises, atrasaram coleta de dados e outras partes do trabalho, enfim, artigos também foi atrasando e eu não consegui terminar no prazo. Então, eu qualifiquei e precisei ainda refazer um experimento de campo. Então, com 6 meses de gravidez, eu fui para o campo fazer experimento pesado, coletar dados e tudo, e conseguia. Terminei essa parte de experimento de campo. Então, para mim, ao saber da gravidez, foi um misto de felicidade, claro, e de preocupação, se eu ia conseguir terminar no prazo ou não, porque eu queria terminar e me dedicar exclusivamente, pelo menos no período que o bebê necessita tanto, né, do carinho, necessita da mama, eu queria fazer uma amamentação exclusiva, integral para ele, então, me dedicar mesmo de cabeça para o que eu planejei para a minha vida, para o meu sonho. Mas, infelizmente, nem tudo sai como a gente planeja e tudo bem, a gente vai adaptando a vida, é assim que funciona. E estou tentando finalizar o doutorado. Eu até falo que antes de engravidar, estava tentando submeter os artigos e foi rejeitado. E depois que eu engravidei na reta final da gestação, eu submeti novamente e ele foi aceito, o bebê já tinha 1 mês de vida, e eu começava a corrigir, o bebê mamando de um lado, e eu corrigindo, correndo atrás, e ele foi aceito, foi publicado. Então, assim, existem os desafios, né? O meu impacto foi positivo, porque eu já esperava, já planejei tudinho, mas não deu para terminar o doutorado antes do meu filho nascer, e a gente vai tentando conciliar, vai tendo a rede de apoio, infelizmente nem todo mundo tem uma rede de apoio, né? E a gente precisa também, como eu falei antes, da estrutura da universidade, estrutura dos lugares para amparar, para não olhar com a vista de preconceito, vai para o lugar com o filho, precisa mamar, tem que levar, não tem jeito. A não ser que tome fórmula, fique com o cuidador, que tome mamadeira. No caso do meu filho, ele não aceita chupeta, mamadeira, ele quer mamar, ele tem a alimentação dele, já fiz a introdução alimentar, mas ele mama antes de comer e depois de comer, então ele precisa da amamentação. Então, é isso. Eu acho que aqui a gente finaliza a fala sobre maternidade, um assunto muito importante, né, para a gente falar, um assunto da pós-graduação, para as mamães, para que se sintam amparadas, para que fiquem sabendo dessas informações e sobre seus direitos, né, não tenham medo,
se quiserem, caso engravidar, durante, depois, cada mulher sabe a sua vontade, o desejo, dona de si, do seu corpo, né? Quem também não tem essa vontade de engravidar, mas fique sabendo e a gente passa de uma para outra, porque faz parte, né? Como a Patrícia falou, a gente pode se ajudar, formando essa rede. Então, agora, a gente parte para uma segunda parte do nosso podcast, que é um outro assunto muito importante, também super relevante, que é sobre a representatividade. E para falar sobre esse tema, a gente conta aqui com as representantes Peula e Débora. E aí eu já jogo aqui uma pergunta para a Peula, e depois a Débora pode complementar. Qual a importância da diversidade dentro da pós-graduação? Olá, voltando. É um tema de muita relevância que a gente precisa discutir mais vezes, né? A gente vê que, com o passar do tempo, a sociedade tem criado uma certa preguiça de discutir uma coisa que o Brasil só tem a ganhar, né? Então, a representatividade dentro da pós-graduação, ela é importante porque as pessoas pretas e pardas, elas precisam ocupar, né, o seu lugar de direito dentro da sociedade. Elas precisam ter a sua imagem atrelada também a lugares ocupados por anos só por pessoas brancas, né? Nós também temos capacidade, nós também temos inteligência, garra, força para conseguir pesquisar, fazer bons trabalhos, assim como ao longo dos anos foram feitos apenas por pessoas brancas. Então, é muito importante a gente, no meu caso, né, eu acho que ainda é pouco o número de pretos e pardos dentro da pós-graduação. E quando eu decidi que eu queria seguir, que eu queria ser doutora, né, eu decidi isso, mas eu não tinha nenhuma referência, nem na minha família, e também não conhecia nenhuma, no meu meio, assim, nenhuma mulher negra e que fosse doutora. E mesmo assim, eu sabia que ia ser difícil e que era importante, né? E que o caminho até, né, o final, pegar o meu diploma de doutorado, não seria fácil, mas que era importante não só para a minha formação como profissional, mas também pelo contexto em que eu estou inserida, porque eu, dentro da pós-graduação, eu sou vista por outras meninas, por outras adolescentes, por outras jovens, que poderiam tomar outros rumos, mas que ao me olhar nesse contexto da pós-graduação, me veem também como uma inspiração, né? Se ela pode, eu também posso. Então, é isso que a gente precisa trabalhar mais, porque a população brasileira, né, mais de 50% dela é preta e parda. A gente tem 52% de pretos e pardos no Brasil e ainda apenas 30% das bolsas de pós-graduação do CNPq são destinadas para essas pessoas. E quando a gente fala de mulher preta, esse número ele reduz ainda mais. Né? A gente vai falar aí de 2,75%, né, de doutoras pretas formadas no Brasil. Então, é um número muito pequeno, né, e que a gente precisa discutir sobre, que a gente precisa trabalhar para mudar esse quadro, né, porque o Brasil formar e capacitar pessoas pretas e pardas, né, vai contribuir muito com o crescimento do país. Isso é um dado muito importante, né, Peula? Só 2% das mulheres pretas que são doutoras, né, no Brasil inteiro. Então, olha o tamanho do nosso país, olha a quantidade de cursos de pós-graduação que a gente tem no país
e o percentual de mulheres doutoras pretas e pardas ainda é muito pequeno. Então, isso aí ainda tem que melhorar muito, essa representatividade, essa representatividade dentro da universidade ainda precisa melhorar bastante. Você falou sobre a questão de você saber, né, que mulheres que poderiam te inspirar a se tornar doutora, né, a te guiar, né? E você tem alguma referência, Paula, alguma referência feminina que te guiou para você estar onde você está hoje, como uma estudante de doutorado? Tenho algumas. A minha mãe, né? A minha mãe é parda, eu sou filha de pai negro e a minha mãe é parda, né? E ela sempre me incentivou muito, trabalhou muito na minha autoestima. Ela era aquela mãe que sempre falava que eu era linda, que o mundo era para mim, que eu só tinha a crescer, e aquelas coisas de mãe, e que foi muito importante, porque a gente sabe que a autoestima da mulher negra é sempre jogada para baixo. Então, assim, a minha primeira referência foi a minha mãe me jogando para cima. E quando eu fui fazer o curso de técnico agropecuário integrado ao médio na escola agrícola, eu tinha uma professora de sociologia que era negra. Que é negra, né? E essa professora, ela foi por muito tempo, eu olhava para ela e falava assim, nossa, eu quero chegar onde ela tá. E eu olhava muito, não quis seguir na área dela, né? Não tinha tanta afinidade, mas segui nas agrárias, eu tive poucas referências dentro das agrárias, mas dentro das agrárias eu encontrei mulheres muito fortes, assim, eu não encontrei tantas mulheres pretas ou pardas para me incentivar, mas eu fui acolhida por mulheres que acreditaram em mim. Isso é muito importante, essa rede de apoio, essa rede de mulheres que acreditam uma nas outras, né? Então, as minhas orientadoras, tanto de TCC quanto no mestrado, elas me ajudaram muito, né? E a minha orientadora hoje também, pelo fato de acreditar que eu posso chegar lá. Quando você tem alguém que acredita que você pode chegar em algum lugar, isso é muito importante para o crescimento, né, de um grupo de pessoas que historicamente é colocado para baixo, né? E assim, depois, lendo, tendo contato com a questão do feminismo negro, eu tenho muita afinidade com as coisas que a Djamila Ribeiro fala e escreve. E, assim, na TV, embora eu gosto muito de Grey's Anatomy, e a doutora Prince é também uma referência, assim, o jeito dela, ela é pesquisadora também, e eu gosto muito. A Débora tem algumas. Oi? Sim, justamente isso que tu acabou de falar, né, da representatividade, é porque não só na questão da pós-graduação, mas a gente não foi educado a ver mulheres pretas também na televisão, na mídia. Ou, Sim. recentemente, a gente tem o caso da Maju, né, e é interessante, tem até um vídeo que passa de uma criancinha vendo ela, a questão do cabelo também, da aceitação, e isso Sim. daqui eu acho que nos últimos tempos é até uma evolução. Nos últimos anos se vem discutindo um pouco em relação a isso. E aí tu falou também um tópico muito importante, que é a parte do feminismo preto, negro, que o feminismo, por si só, já é um movimento que ele não é homogêneo, ele tem diferenças dentro dele. Então, por mais já a vida para a mulher, só o fato dela ser mulher, já é mais difícil. A gente o tempo todo é julgado. Partindo da pauta das meninas, né? Se a gente quer ter filho, não importa o momento, a gente é julgado. A forma como a gente cria o filho é julgado. Por exemplo, ainda não tenho filho. Aí chega uma idade, a gente também é julgado porque não tem filho. Então, só o fato da gente ser mulher, o tempo todo a gente é julgado. E isso se intensifica uma mulher preta, porque além Sim. da questão dela ser mulher, ela tem a questão do racismo. O Brasil é um país racista. Então, é muito recente essa questão de ter
mulheres ocupando cargos importantes que possam ser visualizadas. E isso dá autoestima, né? Por exemplo, crianças e adolescentes têm gerações e gerações que não viam ninguém em cargos como de pós-graduação, estudantes de pós-graduação, como no caso da televisão, da mídia, uma pessoa que representasse. E isso vai influenciando no psicológico das pessoas a elas terem uma autoestima baixa, porque elas não veem Sim, ninguém e elas querem se adequar a um outro padrão de uma mulher sim. branca. E Uhum. aí, esses pontos que tu tocaste realmente são muito importantes, né, para a causa. E aí eu até acho que esse podcast, a ideia dele foi muito interessante. Parabéns aos idealizadores, no caso, até porque a gente trouxe aqui diversidade, tanto de maternidade, quanto essa causa da representatividade negra. Sim. Até porque a sociedade, ela tá acostumada a ver a gente, né, a mulher como alvo de caça, né? Uhum. E a mulher negra vê ela como a última opção, não ocupando um lugar, né, de destaque, né? Até em alguns casos até incomoda, né, ver uma mulher ocupando um lugar de destaque. Quando é uma mulher negra, isso pode incomodar mais ainda, mas a gente está aí para ocupar e para usufruir de tudo que é nosso por direito. Além da questão do racismo estrutural, né? Sim, Tu além da está questão. ali, todo mundo aparentemente te aceita e se diz não é racista, mas existem situações do cotidiano que a pessoa ela está reproduzindo sim racismo. Por exemplo, te Sim, deixar para falar, depois não te ouvir numa reunião. Isso tanto machismo quanto racismo, na verdade. sim. Verdade. E se a gente não tomar cuidado, a gente é o tempo inteiro silenciada, né? A gente tem que saber muito se portar, né? Como falar. E isso é muito ruim, porque um homem, ele não precisa se preocupar o tempo inteiro com o que ele vai falar, como que ele vai andar, com quem que ele vai andar, como é que ele vai se vestir. Mas nós, mulheres, sim. É, verdade. Nós temos Todo que se tempo. preocupar o tempo inteiro como que a gente vai falar, o tom que a gente vai falar, né? Hum. Historicamente, principalmente as mulheres pretas são colocadas no lugar de barraqueira, de loucas, né? Raivosas, né? Raivosas, né? Por quê? Por causa do tom da voz e não sei o quê, né? Porque outras mulheres têm uma voz mais adocicada, mas a sociedade esquece que desde pequena ela coloca a mulher negra numa posição que nós temos que nos defender. Uhum. E o nosso jeito é uma forma reacionária, é uma forma de também de defesa, porque desde sempre a gente esteve num lugar em que a gente precisou, em algum momento, ter que se defender. Uhum. É o tempo todo sendo julgada, né, pelo. Isso. Sobre a questão das referências pretas, né? A gente na escola também, a gente estuda muito pouco mulheres, não só mulheres, os pretos em geral. Quando a gente estudou na época, eu acho, do Brasil Colônia, a gente estuda aquela parte, mas a gente não lembra, talvez, eu pelo menos, eu lembro quando a gente estuda a parte de literatura, de poemas. É raro a gente ver a posição de uma mulher preta para a gente estudar, até para o vestibular, aquelas obras que a gente era obrigatória antigamente, né? E a gente não foi educado a ver essas referências, tanto que tem uma dificuldade da gente entender. Eu, Hum. por exemplo, tenho uma amiga minha que ela é do movimento preto e ela me ensinou a gostar. E depois que eu fui pesquisar a história de vida dela, e a gente nunca ouviu falar dela na escola, que é a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira que deixou obras maravilhosas, teve uma história de vida, tanto pessoal quanto profissional, bastante interessante, e a gente não estudou. E isso muita gente, até dentro do contexto mesmo de mulher preta, não conhece a Carolina Maria de Jesus. Então, eu sempre, toda Sim. oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar dela assim como uma referência. Eu tô lendo um livro da Maria Firmina dos Reis, né, que é uma escritora maranhense, negra, e na obra dela, né, ela
ela trata assim de muitas questões, inclusive à época, né? Ela fala do racismo, dessa questão de como que a autoestima da mulher negra é afetada pelo interior, pelo contexto em que ela está inserida, né? Isso, muito bem falado, né? Muito bem colocado aqui pelas meninas. E a Paula falou sobre a mãe dela, eu lembrei também que eu acho que é a minha maior inspiração na vida é a minha mãe. Ela não deixa eu desistir desde o mestrado, né? E não foi fácil também concluir. E agora no doutorado, ela, bora, minha filha, deixa que eu pego o Benjamin, vai pro computador. Então, acho que a minha mãe é a minha maior inspiração e a minha maior motivadora, né? Está falando do Dia da Mulher, então eu já deixo aqui minha homenagem. E para continuar, um terceiro tópico aqui, nosso terceiro tópico, e para finalizar, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar falamos sobre maternidade, representatividade, né, mulheres que nos inspiram, e então tudo isso, e para finalizar, que é o nosso objetivo final, que a gente faz na pós-graduação, né, mercado de trabalho, né? O que a gente espera, né? O que a gente tem em mente, o que as pessoas têm em mente, mercado de trabalho para a mulher. Então, para falar sobre esse tema, eu chamo a Débora e eu jogo aqui já uma perguntinha. Débora, depois do ciclo de pós, qual sua perspectiva como mulher pós-graduada no mercado? Ao longo da caminhada profissional, qual o momento que virou a chavinha e que o mundo é realmente machista? Vamos lá, né? Deixa eu tentar ser breve aqui. Olha, em questão das perspectivas, vamos lá para as perspectivas, né? Quando a gente faz uma pós-graduação, tanto mestrado e doutorado, a gente está aumentando o nível de conhecimento e a nossa bagagem. Então, a gente imagina que quando a gente chegar no mercado de trabalho, a gente vai encontrar oportunidades tão no mesmo nível do que a gente estudou, né? Imagina só, a pessoa passa 5 anos na graduação, 2 anos de mestrado e 4 de doutorado, né? Então, é muito tempo de estudo acumulado e aí vem o medo, vem um frio na barriga. E depois que acabar a pós-graduação, o que que acontece? Entre as possibilidades, né, tem o pós-doc, que é um estágio do doutorado, que aí depende muito de instituição para instituição, mas na maioria das vezes esse pós-doc ele tem uma bolsa. E muitos casos de dificuldades de mulheres que eu conheço, ou de pós-graduandos em geral, mas trazendo para o tópico de mulher, é que às vezes ela já queria entrar no mercado de trabalho e ela não conseguiu. Então, ela continuou na pós-graduação fazendo pós-doc. E às vezes tem pessoas que vão para esse caminho por opção e outras pessoas vão realmente porque ainda não têm um emprego em empresas ou ainda não passaram no concurso público. E as outras possibilidades vêm aí os concursos, né, em órgãos públicos, principalmente para quem faz um doutorado na área acadêmica, que almeja ser professor universitário. Nos últimos anos do Brasil, não trago tantas informações boas, né, meninas? Para quem está nos ouvindo também, faz tempo que não tem um concurso realmente para efetivo, e isso acaba que dificulta, né, a nossa inserção, porque acaba formando um número grande de pós-graduandos e eles ainda não estão sendo inseridos. A outra parte também, por outro lado, tem bastante concurso para professor substituto. Inclusive, atualmente eu estou ocupando esse cargo de professora substituta no campus de Capanema, da UFA. Esse contrato de professor substituto, para vocês terem uma ideia, ele dura 6 meses, em média, e no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos. Então, esse contrato ele é renovado a cada semestre. E aí também é um interesse que depois, quem está mais perto de terminar, eu acredito que seja a Patrícia e a Camila, né? Mas em seguida a Peula também tem essa possibilidade. E a outra possibilidade também de outros órgãos públicos, recentemente abriu o concurso do SMBio para analista ambiental e do IBAMA. Foram concursos que há muito tempo não abria e que foram bem interessantes e bastante concorridos. As outras possibilidades que a gente tem são para parte de empresas privadas. Aí a gente vai novamente falar de problemas.
Eu estava escrevendo um texto recentemente sobre a questão como os pós-graduandos são inseridos no mercado de trabalho depois que eles já encerraram o doutorado. E pasmem para isso, mas a gente já imaginava, né? A mulher tem 15 vezes mais dificuldade de encontrar empregos no mercado de trabalho do que homens. Então, a gente tem que tentar muito, jogar muito currículo para procurar, no caso, em empresas privadas. A não ser que a gente realmente já tenha um ciclo antigo que possa facilitar essas questões do ciclo profissional. E a outra possibilidade, que é uma possibilidade empreendedora, que é justamente trabalhar com uma outra linha, que pode ser tanto como com a consultoria, que a gente oferece um serviço nosso, da nossa expertise, para a gente ajudar em alguma atividade de uma equipe maior. Ou, ao mesmo tempo, vocês podem reunir um grupo de mulheres e abrir uma empresa, tanto de consultoria que vai oferecer um serviço, quanto um produto. E aí vem esse ponto, né? Quando a gente sai da pós-graduação, eu falo por mim, a gente sente muita insegurança, porque a gente fica pensando, primeiro que a gente não é estimulado, e isso não é só na pós, durante a vida da gente é ser empreendedora. São raras as pessoas que têm esse estímulo. Então a gente fica pensando, a gente não sabe nem cobrar o nosso serviço. Às vezes a gente tem capacidade, alguém procura a gente para fornecer, ajudar ou escrever um determinado trabalho ou executar realmente um campo na questão da extensão e a gente não sabe cobrar. E aí a gente começa a observar que isso é uma dificuldade, que a gente precisa ter essas rodas de conversa, talvez uma rede de apoio também para a gente conversar. Muitas pessoas me procuram, eu já estou no mercado de trabalho desde 2015, e aí às vezes as pessoas me procuram, Débora, como é que eu faço para fazer isso e isso? Aí eu dou uma ajuda até onde eu posso em relação a quanto cobrar, às vezes suporte em outras coisas também. Em relação, eu já até dei vários tópicos machistas aqui, né? Mas a tua segunda pergunta, Camila, de como foi que eu descobri que o mundo era machista, assim. Tem aquela frase pronta, mas que é muito verdadeira, que a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher, e é verdade, porque principalmente pensando pelo lado feminista. Antigamente, eu não tinha esses pensamentos que tudo era machismo. Hoje eu tenho, porque realmente tudo, quase tudo em volta da gente é machismo. Quando eu me formei, eu era muito ingênua para essa parte, para essa percepção crítica da sociedade. E aí eu entrei em um espaço de trabalho que eram só homens e só eu de mulher. Então, assim, rolava várias conversas, rolavam, por exemplo, coisas, a forma como eu me portava e também de eu não expor minha vida pessoal, eles me julgavam inclusive que eu era lésbica. E aí, quando eu escutava tudo isso, eu ficava pensando, bom, ser lésbica não é um problema, e também se for, não interessa a eles. Então, também, assim como eu ser hétero, homo, não vai interessar para essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, e eles também julgavam, por exemplo, outras mulheres que ficavam colocando suas vidas ou expondo. Aí nesse dia eu pensei, a gente é julgada tanto quando a gente expõe nossa vida, quando a gente não expõe. Então eu digo, eu vou escolher não expor a minha vida, eu vou ficar aqui porque de qualquer forma eu vou ser julgada. E aí teve um certo momento dentro desse mesmo emprego em que uma pessoa, ela era um homem, né, mais velho, branco, e aí toda vez que eu dava uma ordem para a equipe de campo, ele por trás de mim me desautorizava. Ele ligava para as pessoas e dizia, não precisa fazer aquilo que ela sugeriu, não, vou fazer só o que eu estou sugerindo. Então, era o tempo inteiro isso. Eu falava uma coisa, combinava algo em reunião com a equipe de campo e com ele, e por trás, ou às vezes até na frente, ele me desautorizava. E todo mundo, a equipe, seguia, né, as orientações dele. E aí chegou o momento que veio aquela questão de que toda vez que a gente vai se posicionar, a gente é chamada de louca, né? E eu cheguei para ele e disse que o que ele estava fazendo era machismo e que eu ia me posicionar para a chefia. E aí ele disse assim, tudo bem. Aí eu cheguei com a chefia e coloquei a situação, a pessoa que estava no cargo de chefia perguntou se eu tinha coragem de escrever um documento falando e atestando e assinar que aconteceu isso. Eu falei que sim, e eu fiz o documento. Então, assim, nesse momento virou uma chavinha na minha cabeça que realmente o mundo é muito machista.
É, Teula, quer complementar?